Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Texto bem conhecido, repetido, e muitas vezes mal interpretado, e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler juntos isso? Vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler do verso 10 ao 13. Diz assim, acompanhe comigo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra, estamos aqui nessa manhã, pedindo que o Senhor fale conosco, pedindo que essas verdades tão profundas, de alegria, de contentamento, de maturidade, de força em Cristo, sejam reais na nossa experiência de fé, que possamos aprender a viver como Paulo aprendeu, a viver com contentamento mesmo nos dias mais sombrios da caminhada da vida, que possamos aprender o segredo de viver alegre mesmo nos dias das dores, que possamos aprender a experimentar de um poder que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos capacita para todas as coisas, para que sejamos inabaláveis em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é assim que eu quero intitular o meu sermão dessa manhã. Inabalável. Inabalável são aqueles que encontram em Cristo o segredo para atravessar os dias de abundância, como também os dias de escassez. Porque tem dias, irmãos, que o chão some dos nossos pés. Todos nós já passamos por dias como esse. Uma ligação inesperada, um exame com um resultado devastador, um velório que não estava nos planos, um quarto de hospital que se torna morada temporária. Outras vezes a dor nem tem nome, mas está lá, é constante, aperta a alma, esmaga o coração, que nos leva a passar por dias na caminhada da vida, enfrentando uma tristeza silenciosa, um desânimo, que às vezes perguntamos para nós mesmos quando isso vai passar, uma angústia que toma o peito quando tudo ao redor parece normal. Nesses dias sombrios, o contentamento, a alegria, ela parece impossível. Falar de alegria e paz em um leito de hospital, numa sala de UTI, parece até desrespeitoso. Você não concorda? Dizer para alguém que sofre, sim, você pode
atravessar o sofrimento com alegria. Parece até uma provocação, porque é um momento que a alma dói, a fé vacila e as perguntas surgem. É possível viver com contentamento e alegria, mesmo quando parece que tudo desaba? Pois bem, o que é interessante desse texto, irmãos, é que esse é um texto conhecido pela teologia como a carta da alegria. Pelo menos 10 vezes na carta, ou mais de 10 vezes na carta, Paulo fala de alegria. Mas não somente de alegria, ele fala de contentamento, ele fala de prazer, ele fala de vitalidade. Mas num momento, irmãos, que Paulo está preso, é uma das cartas da prisão, ali naquele calabouço, não se sabe exatamente em qual cidade ele estava preso, mas certamente ameaçado de morte, não sabia se ele sairia daquela prisão, privado da relação com seus amigos, muitas vezes em uma condição insalubre, em meio às suas prisões, e no meio de tudo aquilo, como olhamos no próprio texto que estamos lendo, ele passava fome, privação, necessidade. E no meio daquela cadeia, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à fome, e até mesmo a enfermidade de Epafrodito, que foi visitá-lo e quase morre dentro daquela cadeia, ele escreve a carta mais profunda sobre a alegria do Novo Testamento. É possível viver alegria em tempos sombrios. É aqui que ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é interessante que no versículo 12 do texto que estamos lendo, ele vai dizer que isso é um segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Há um segredo espiritual que sustenta a alma do povo de Deus, mesmo nos vales escuros da caminhada, e que conseguem fazer brotar da nossa alma alegria, vida, coragem, fé, mesmo nos dias mais difíceis. Quando entendemos o segredo que Cristo é suficiente e faz brotar de nós poder em toda e qualquer circunstância. Contentamento cristão, ele não depende da ausência de dor, mas o contentamento e a alegria cristã, ela é experimentada na presença de Cristo, mesmo nos dias de sofrimento. Paulo não está negando o sofrimento. Ele apenas afirma que existe como atravessar o sofrimento, sendo sustentado pelo poder de Deus, numa paz que invade a alma, numa alegria que desvanece a tristeza, numa força que é vitoriosa sobre a fraqueza. E tudo isso vem de Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece. E aqui nós vamos aprender nesse texto, nesse segredo do contentamento cristão, 4 dimensões desse segredo: alegria, contentamento, maturidade e força, para viver uma vida inabalável. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que a primeira dimensão de uma vida inabalável é a alegria. Ele começa no verso 10, seguindo boa parte da carta aos Filipenses, a ideia, o princípio bíblico da alegria cristã. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais,
renovaste a meu favor, o vosso cuidado. Paulo, mesmo naqueles momentos difíceis, de trevas, de prisão, ele começa celebrando a alegria que não era uma alegria que vinha das circunstâncias, porque olhar para as circunstâncias, ele olhava uma prisão, ele olhava trevas, ele olhava um calabouço, ele olhava a falta de comida, ele olhava a condição insalubre, talvez as enfermidades que vieram a ele diante daquela circunstância, ele olhava tudo aquilo, mas mesmo diante daquilo, Paulo vê um renovo de uma alegria no seu interior, quando ele percebe o agir de Deus, mesmo nos dias difíceis. Ele consegue ver com a lente do Evangelho, Deus, por meio dos irmãos de Filipos, suprindo as suas necessidades. Ele vê Deus guardando e cuidando da vida dele, mesmo no meio das crises e das dores. Ele olha para as circunstâncias e diz: eu sei que o Senhor ainda é comigo, Ele ainda me supre, Ele ainda guarda a minha vida. E por isso ele diz: porque vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. E essa ideia de renovar é um termo da agricultura. Vocês floresceram novamente o cuidado por mim, porque uma das maneiras principais que Deus usa para cuidar das nossas vidas é por meio dos irmãos, por meio das pessoas. Ele olhava os filipenses e via Deus agindo no meio deles, e ele via o agir de Deus, ele vê nessa comunhão cristã o operar de Deus em seu favor, e ele se alegra porque ele consegue ver o cuidado de Deus, o operar de Deus, mesmo nos dias difíceis, e fica grato, e fica contente. Filipe era uma cidade romana. O apoio financeiro era uma obrigação, inclusive, social, diante da cidade de Roma. Mas Paulo, ele tira esse cuidado dos filipenses a eles como uma obrigação da economia romana, mas ele coloca na economia da graça. Ele diz: eu alegrei-me no Senhor. Eu vejo que é Deus agindo. A alegria do Senhor é a minha força. Sim, irmãos, existe uma alegria, existe uma força que vem do Senhor, existe uma fonte que vem da nossa alma, de um Cristo que habita em nós, que não seca, mas nos fortalece, nos enche e transborda, mesmo nos dias mais sombrios da caminhada. Nessa carta, onde a alegria é um dos temas dominantes, e que a palavra alegria e suas variações aparecem mais de 10 vezes ao longo da carta, nós vamos ver Paulo dizendo no capítulo 1, no verso 3, 4, dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quando ele recebe as ofertas dos irmãos de Filipe, ele diz essa frase logo no capítulo 1, eu dou graças a Deus, eu sou agradecido a Deus, e eu recebo com alegria o cuidado que vocês estão fazendo em mim, porque eu vejo a mão de Deus agindo por meio de vocês. Paulo ainda afirma no capítulo 1, no verso 5, que ele olha que as prisões dele estão cooperando para o avanço do Evangelho, e ele se alegra com o avanço do Evangelho, mesmo por causa das prisões. Por causa das suas prisões, o Evangelho está sendo pregado. Ele diz no capítulo 2, no verso 2, de que ele se alegra porque as suas prisões estão gerando unidade entre os irmãos. Ele se alegra porque Epafrodito, como ele vai chamar, um companheiro de luta, se junta a ele para cuidar do seu coração no meio das dores daquela prisão. Sim, ele consegue
olhar para as circunstâncias e dizer: obrigado, meu Deus, obrigado. Irmãos, só em Cristo alguém pode, em uma prisão sombria, ameaçado de morte, sofrendo privações e até fome, e dizer: estou alegre, sou grato, louvado seja o nome do Senhor. E o princípio teológico que eu quero ver com vocês e refletir um pouquinho nesse ponto da alegria é que Deus cuida de nós mesmo nos dias difíceis. E a gente precisa aprender a ser grato e se alegrar no que Deus está fazendo mesmo nos dias de dor. Sabe? Presta atenção. Você já passou pelos seus dias de luta. Mas mesmo nos dias cinzentos da caminhada, Deus ainda vai enviando pequenos brotos de primavera, brotos de alegria, brotos de revelação da sua presença, de cuidado. Quando você se alegra no cuidado de Deus, mesmo no caos, você vai honrando ao Senhor e deixando Ele agir na sua direção. Eu fico imaginando como a gente pode ser grato. O pastor Afonso, que nos ouve agora, ele está agora passando por um sofrimento indescritível, uma luta dentro da UTI, quase 40 dias, eu acho. E é cansativo para ele, sua esposa, para os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, nós mesmos já falamos isso aqui em São Luís, enquanto ele luta lá em Fortaleza. Os sofrimentos do pastor Afonso têm redundado em avivamento de oração na sua igreja. Sim ou não, irmãos? Você consegue ver isso? Talvez muitos aqui nunca oraram tanto na vida. Para falar a verdade, eu acho que a nossa igreja nunca passou um tempo tão longo de oração em toda a sua história. Já foram semanas de oração diária que temos experimentado. Será que a gente consegue ver o agir de Deus e ser grato e dizer: Senhor, que seja para a tua glória, mesmo a nossa dor? Será se, mesmo no leito de hospital, o pastor Afonso consegue ver, como nós também conseguimos ver, de que, mesmo tendo que fazer um transplante de fígado que parecia alguns meses atrás impossível, mas a gente consegue estar sofrendo e dizendo: obrigado, meu Deus, porque o fígado apareceu. Eu que sou da família, sei que até alguns meses atrás nem se ventilava ele entrar na lista de transplante. Mas de alguma forma, no meio daquela dor, ele entra na fila, vai para o topo da fila, consegue ser transferido para um dos lugares, para Fortaleza, um dos centros mais importantes de transplante, sem nem ter que entrar na justiça, consegue a UTI no ar, a CACI libera, e ele lá é atendido pelo Dr. Hilges, um médico fantástico na área. A cirurgia dele, depois de um período de fraqueza, tanto tempo já lutando com esse fígado, foi um sucesso. Será que a gente consegue, mesmo no sofrimento do pós-operatório, dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou? A alegria do Senhor é conseguir, no meio da dor, perceber Deus está agindo. Não deixar que a dor embace os nossos olhos para ver o operar de Deus no nosso meio. E eu olho para você e pergunto: talvez você esteja nos dias sombrios da sua caminhada, mas você consegue ver o que Deus está fazendo nesses dias de sofrimento na sua vida? Por exemplo, na experiência do pastor Afonso, ele perceber tantos gestos de amor e de carinho, como conseguir perceber a alegria de ter tido a visita do
do Evandro e da Lucy, que saíram de carro, 1.000 quilômetros, para passar um dia em Fortaleza, né? Só para dar um cheiro no pastor, para dizer eu te amo. Essas coisas precisam nos levar a perceber o operar de Deus, o amor e o cuidado das filhas. Será que você consegue ver, se alegrar, mesmo no sofrimento, enxergar o que Deus está fazendo e ficar grato? É isso que Paulo diz, eu aprendi. É assim que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu tenho em Deus uma fonte de alegria para os dias difíceis. A verdadeira alegria, ela floresce até nos invernos mais longos, quando enxergamos o cuidado de Deus nas pequenas flores das primaveras da vida. A segunda dimensão que nos faz inabaláveis diante do sofrimento é a dimensão do contentamento. Quando ele diz, então, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é interessante que a palavra aprendi, ele vai mostrar que esse contentamento cristão, da maneira que nós estamos falando aqui, ele é uma lição. E é uma lição que nós vamos aprendendo nas dores reais da caminhada. Ele aprendeu tendo muito e tendo pouco, sendo exaltado e sendo humilhado, estando saudável e doente, tendo dinheiro e estando liso. Ele aprendeu que em qualquer situação ele consegue experimentar contentamento, desfrutar de contentamento. Isso inclui noites em claro, prisões, privação, fome, solidão, para o apóstolo Paulo. E na cultura romana, grega, havia um pensamento estoico que é exatamente a palavra que Paulo usa aqui, traduzida por contentamento, autarques, que significa eu tenho autossuficiência como uma virtude, eu não dependo de coisa alguma externa. Os estoicos, ele entendia que você poderia desenvolver a sua alma para uma suficiência interna tão grande que nada externo te abalaria. É uma ideia de que eu me basto. Mas Paulo, ainda que use essa palavra estoica, ele ressignifica. E esse ressignificar de Paulo é dizer, eu sou suprido, eu tenho contentamento, mas o meu contentamento não vem de mim mesmo. O meu contentamento vem de Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, eu posso encontrar em Deus um domínio completo do meu coração, dos meus sentimentos, mesmo no dia das dores, porque Deus habita em mim e me supre com poder, que se revela não nas conquistas humanas, da força e coragem do homem, mas que sim, na dependência contínua da graça de Deus que nos supre nos dias das dores. Paulo, ele se apropria dessa linguagem filosófica grega da sua época, mas redireciona para uma teologia da graça, baseada em um relacionamento pessoal com Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi nele a estar contente em toda e qualquer situação. Alguns aqui sabem o que é perder o chão. Um divórcio traumático, um luto inesperado, um exame positivo. Mas é nesse lugar que o Espírito Santo ensina
A paz de Cristo não depende da ausência de sofrimentos, mas da presença dele no meio dos sofrimentos. Assim, o contentamento, ele é fruto dessa dependência total de Cristo e no Senhor. Deus, ele não desperdiça as noites escuras da caminhada, mas ele transforma as nossas dores em uma disciplina que nos ensina a experimentar a paz. Como ele vai dizer, aprendi a dizer: Senhor, eu não entendo esse leito de hospital, eu não entendo esse transplante, eu não entendo esse sofrimento, eu não entendo esse diagnóstico, eu não entendo essas minhas brigas, eu não entendo, mas eu confio na tua graça, na tua mão. E eu desfruto dessa tua graça para atravessar esses dias difíceis. Sim, você pode viver contente. Não quando tudo melhorar, mas mesmo nos dias difíceis. Sabe por quê? Porque Ele te prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Ele está lá. A fonte do contentamento está lá. No meio da dor. Interessante que quando a gente percebe Paulo ressignificando esse discurso dos estoicos, eu acho que parece muito com a ideia ou com o discurso do coach contemporâneo. Nos dias de hoje, o contentamento é um tema também bem popular. Mas a forma como esse contentamento é tratado muitas vezes difere radicalmente da visão de Paulo. O discurso do coach brasileiro, especialmente, é típico, ela valoriza esse poder interior. Você tem tudo dentro de si, acredite em você, você é suficiente, mude sua mente, mude a sua vida, tenha uma mentalidade positiva, você vai conseguir, com desempenho, com disciplina pessoal, você vai atravessar, confie em você. Mas Paulo não pensa assim, quem pensava assim eram os estoicos. O contentamento de Paulo é diferente, profundamente cristão e baseado na graça, que valoriza a dependência de Cristo, não o poder interior, que reconhece a insuficiência humana e que precisa aprender, que está enraizada em uma suficiência que não vem dele, mas vem de Cristo que está dentro dele, que não nega a dor, que não invalida o sofrimento, mas que aprende a viver em paz e alegria, mesmo sem abundância e em meio a dificuldades. Paulo não diria, acredite em si mesmo. Ele diria, creia em Cristo, mesmo quando você não acredita em si mesmo. O contentamento verdadeiro não nasce do controle das circunstâncias. Você não sabe como será o seu hoje, o seu amanhã, mas você sabe que Deus estará contigo no seu hoje, no seu agora e no seu amanhã. Em vez de um mindset positivo, tem um coração cheio de fé. Uma alma rendida aos pés de Jesus. Porque o coach diz, você é suficiente. Paulo diz, Cristo é suficiente. Contentamento, ele não nasce das respostas que recebemos, mas da confiança em quem continua presente no silêncio, o próprio Jesus. Terceira dimensão que nos faz inabaláveis é a maturidade.
É o segredo que se prova nas extremidades da vida. A gente é maduro pela maneira que a gente vive quando a gente tem muito e pela maneira que a gente vive quando a gente tem muito pouco. O apóstolo Paulo vai dizer: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. A igreja de Filipe já havia enviado ofertas anteriormente, mas agora eles renovaram esse apoio. E Paulo, ao mencionar que sabe viver tanto na pobreza quanto na fartura, ele se coloca fora da lógica do mérito e da vergonha, porque talvez, como romano, ele poderia agora estar constrangido, porque ele dependia do cuidado, do suprimento que vem de fora, e ele poderia estar agora tendo a vergonha da sua circunstância. Mas ele se coloca fora dessa lógica do mundo romano. Naquele tempo, naquele contexto, ser pobre era vergonhoso, sinal de fracasso social. Ser próspero era sinal de bênção de Deus e de superioridade social. Não é muito diferente dos nossos dias. Paulo rompe com essa visão quando ele diz: eu aprendi a viver nos dois extremos, sem que os extremos definam a minha identidade. Eu não sou o que eu sou quando eu estou rico, e não deixo de ser quem eu sou quando eu estou pobre. O mundo externo não define a minha identidade. E essa proposta é completamente contracultural naquela época e é contracultural no nosso tempo. E é aqui que nós aprendemos o que é ser maduro espiritual. A maturidade espiritual é viver livre dessa tirania das circunstâncias, da imagem social. É viver enraizado em Deus e não no status, não na posição, não na aparência. Além disso, a sua experiência de perseguição, de fome, de escassez e honra mostra que a vida cristã ela é marcada assim por contrastes. Sim, irmãos, a vida cristã não me tira de dias prósperos, nem me tira de dias difíceis. A vida humana é marcada por esses contrastes. Mas o cristão maduro, ele aprende a ver Deus presente, tanto na prisão, quanto no castelo. O cristão maduro, ele consegue ver o operar de Deus, tanto na fartura, quanto na escassez. Isso é maturidade. Paulo fala dessas duas realidades opostas. Sei estar humilhado, sei ser honrado. Aí ele diz: tenho experiência de todas essas coisas. Eu já passei por todas essas coisas. Mas é interessante que já tenho experiência, ou aprendi, como está na revista atualizada, é uma palavra também do grego, que está ligada às religiões de mistério, que seria a palavra usada para eu já fui iniciado, eu já fui treinado, eu já fui provado. Em diversas dessas experiências, eu já fui iniciado nessa experiência divina, de conseguir ter contentamento no muito e no pouco. Ele aprendeu pela vida, pela fé, a ser feliz, tendo tudo e não tendo nada. A fé cristã, irmãos, se consolida não apenas no ensino cognitivo dos sermões de domingo, mas no ensino que se aprende nas provas da vida. A maturidade cristã de alguém não é medida nos dias comuns, mas nos dias extremos.
Paulo enumera esses extremos: fome, fartura, humilhação, honra. E quem nunca passou pela escola do sofrimento? Se não passou, preciso te dizer, um dia a sua ficha vai chegar de inscrição. O hospital pode se tornar uma sala de aula. O luto pode se tornar um momento de crescimento. A escassez pode ser um momento onde você, de fato, conhecerá a presença de Deus. Como Jó, depois de tudo que ele passou, pôde dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A fé autêntica, ela se revela quando a alma é esmagada, mas não perde a esperança, não perde a fé, não perde a força. Deus usa os extremos para revelar aquilo que o conforto esconde. Porque maturidade, irmãos, em um mundo que rejeita a dor, e por isso que a gente sofre mais nessa sociedade, porque vivemos uma sociedade que não aceita a dor. Maturidade não é viver sem dor, mas é viver com profundidade, vendo Deus na alegria e no sofrimento. Por isso, eu quero convidar você a refletir. Refletir se você permanece firme na fé no muito, e se você permanece firme na fé no pouco. Sim, porque os dois momentos são momentos de prova. Você pode dizer, a vida regular é a vida que a gente vive aqui. Vem para a igreja, cultua, mas Paulo diz, eu aprendi a ter muito. E às vezes, é um exemplo que eu gosto de raciocinar, a pessoa vem para a igreja, busca a Deus, eu quero casar, eu sou liso, macaco, eu não tenho dinheiro para nada, que dificuldade. E aí, Deus abençoa, a pessoa cresce, ela avança, aí ela ganha dinheiro, aí ela casa. Mas ela continua prosperando, aí ela compra uma casa em Barreirinhas. E ela continua prosperando, agora ela compra uma lancha em Barreirinhas. Glória a Deus, Deus é bom. Só que agora, o que ele precisa fazer nos fins de semana? Aí lá vai ele para Barreirinhas. E agora, está tendo congresso, as coisas na igreja, ele nunca está, por quê? Porque ele sempre está viajando com a família, prosperou, né? Não tem mais tempo. Meus negócios são muito grandes, Neto, não dá mais para eu liderar a célula. Já serve bastante, não dá mais. Sim, a fartura testa a sua fé. A fartura testa seu compromisso com Deus. Por isso, talvez essa é a fala também para nós. Porque quando está tudo bem, a gente não está em prova. Quando temos muito, a prova chega. E também quando perdemos as coisas, perdemos a saúde, perdemos dinheiro, perdemos um membro da família, um casamento, a prova chega de novo. E é nessa hora que nós vamos, enquanto passamos por um tempo difícil, revelar a nossa fé em Cristo, a nossa fidelidade. Se vamos murmurar ou se vamos buscar a Deus. Se vamos desviar e dizer, onde tu estás, Deus, eu desisto. Ou se mesmo com lágrimas e dor, porque elas são reais, ela vai te levar para a presença de Deus e experimentar os momentos mais profundos com Deus da sua caminhada. Eu sei que a minha experiência é a sua também, mas eu vou dizer para você, e se você olhar para a sua vida, você vai concordar comigo. Os meus momentos mais profundos com Deus foram nos dias de sofrimento. Os meus momentos onde eu pude, que moldaram quem eu sou hoje, até como ministro do Senhor, não foram nos dias de fartura, foram nos dias de dor. E por isso,
Esse é o operar da graça de Deus. Que será se eu tenho que olhar para trás e até reclamar dos sofrimentos que eu tive? Ou perceber o agir de Deus mesmo nos dias de sofrimento, nos dias sombrios, nos dias de angústia? Sim. Porque até o apóstolo Paulo, preso, ele tinha um espinho na carne que o Senhor não removeu, e ele já tinha orado pela cura de tantas pessoas. Mas ele disse que ele já tinha orado 3 vezes para o Senhor retirar o espinho na carne dele. E a resposta que ele recebeu de Deus foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deixa eu te dizer uma coisa para você. No meio da sua dor, o que você precisa é graça de Deus. É a presença dEle. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A alma amadurece quando a dor não destrói a fé, mas aprofunda a experiência com Deus. Por fim, a 4ª dimensão dessa experiência de ser um inabalável, a 4ª dimensão desse segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, é o último verso, do verso 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E a 4ª é a força. Em primeiro lugar, é a alegria no meio da dor. Em segundo, é o contentamento em meio à dor. Estar contente, satisfeito no meio da dor. Em terceiro, é a maturidade que vem pela dor. Em quarto, é a força para atravessar a dor. E aqui, tudo posso naquele que me fortalece, é um dos versos mais mal interpretados dos púlpitos evangélicos brasileiros dos últimos 20 anos, pelo menos. Tudo aqui não é conquista, carro, jatinho, emprego, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor vai me dar. Não, aqui tudo é sobrevivência, tudo é resistência. Está dizendo: eu posso ter muito, mas também em Cristo eu posso não ter nada. Em Cristo eu posso ser exaltado, mas em Cristo eu posso ser humilhado. Tudo, em qualquer circunstância, tudo eu posso experimentar, atravessar naquele que me fortalece. Cristo me dá força no meio de tudo isso. Esse verso não é para quem quer conquistar muitos bens, mas esse verso é para quem está lutando para não desmoronar. É o enlutado para levantar da cama. É a mãe cansada para continuar lutando pelos seus filhos. É o pastor ferido que quer continuar pregando. É o irmão cansado numa cama, querendo vencer a enfermidade. Sim, há poder para atravessar os dias sombrios. E esse poder não vem de você. Esse poder vem de Deus, do Cristo que habita em você. Cristo é a fonte da força que sustenta o cristão em toda e qualquer situação. Não é sobre conquistar o mundo, é sobre suportar as dores do mundo com Jesus. Por isso, não coloque nas circunstâncias as suas felicidades, porque se você colocar nas suas circunstâncias a sua felicidade, você vai acabar infeliz. Coloque em Cristo a sua suficiência. Agora, não para depois, agora. Ele é a tua alegria, Ele é a fonte da tua alegria, Ele é a fonte do teu contentamento, Ele é a fonte da tua força. E não entenda que sua fraqueza é um obstáculo, não é.
Não entenda que seus medos são uma barreira, não são. Não entenda que sua incapacidade é limitante, não é. Porque é nessa hora que a graça de Deus se revela. É nessa hora que você vê um poder que não vem de ti mesmo, uma coragem que não vem da sua própria força, uma convicção que não vem de você, é um operar de Deus, que te faz ir muito além daquilo que você é. É nessa hora que você diz, eu conheço a Deus. É nessa hora que vem a força como a de Sansão, a sabedoria como a de Salomão, a fé como a de Abraão, o contentamento como o de Paulo. Quando sou fraco, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 10, quando sou fraco, é que sou forte. Creia, o poder de Cristo está dentro de você. A maior força do cristão é saber que ele não precisa ser forte, mas que Cristo é a sua força. Eu queria concluir, irmãos, dizendo que Paulo não viveu uma vida fácil, mas ele viveu uma vida cheia de Cristo. Por isso ele foi capaz de dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você esteja num período escuro, difícil, dolorido, desanimador, às vezes até desesperador. Uma oração que ainda não teve resposta, uma dor lacerante que ainda não passou. Mas eu quero dizer, há uma fonte de poder disponível para atravessar esses dias difíceis. Você não precisa sair desse vale para encontrar contentamento. Você não precisa sair dessa dor para desfrutar de alegria. Você não precisa sair desse leito para encontrar poder. Pelo contrário, é nele que encontramos a profundidade da nossa experiência com Jesus. A presença de Cristo é a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento, da nossa força no meio da dor. Vamos orar. Talvez você chegou aqui cansado e a sua mente diz, eu preciso dessa força, eu preciso de força para conseguir atravessar esses dias de dor. Eu quero convidar você para vir ao altar do Senhor aqui e falar, Senhor, enche-me desse poder. Se você quiser, saia do seu lugar, proste-se diante do Senhor aqui na frente. Diga, Senhor, eu preciso desse poder para enfrentar os dias amargos, os dias difíceis. Venha buscar essa força no Senhor. Vamos orar juntos. Senhor, nós entramos na Tua presença nessa manhã.